Juntos novamente para continuarmos o estudo do livro O Abismo, feito sob orientação do espírito de André Luiz, é uma obra mediúnica de Rafael Ranieri. Capítulo 24. Anotações de Orcus. Meu pensamento abismara-me em profundas cogitações. Aquela situação dos espíritos rãs era um abalo enorme em minhas concepções mais íntimas. Jamais supusera que a forma pudesse chegar a tal ponto de degradação. Ali estavam irmãos nossos aprisionados na forma que se modificara espantosamente ao impulso de pensamentos, sentimentos e atos em desacordo com a lei de Deus. Desciam como se retorno na escala evolutiva e caíam nos abismos da inconsciência que os arrastava para as zonas mais densas e mais baixas. Evidentemente, quando relatássemos esses fatos na superfície, haveríamos de encontrar o riso fácil, a zombaria desenfreada. Seria natural. Nós mesmos só acreditávamos porque não poderíamos negar a evidência diante dos olhos. Quão grande era aquele mistério da vida espiritual. Agora compreendíamos perfeitamente porque certas escolas religiosas da crosta preferiram deter-se no limiar da verdade eterna. Certo, eram imensamente desanimadores aqueles espetáculos da vida que se debatia em lances mais primitivos. Um governo de feras monstruosas, uma escravidão sem limites. Espíritos que eram animais, espíritos que eram aves, espíritos que eram monstros, espíritos que marchavam ao encontro das formas talvez gelatinosas ou amebianas. Meus olhos turvavam-se e eu sentia aquela profunda angústia que muitas vezes dominara minha alma já tão abatida. Como continuar suportando o impacto emocional de tal natureza? Retroceder, contudo, era impossível. Uma força estranha me obrigava a marchar. Orcus postou minhas mãos nos ombros, compreendera-me a luta íntima. Meu filho, Deus é Pai. Sabe por que tudo isso ocorre. Os espíritos, tal qual nós mesmos, ainda lutam entre a matéria e o espírito. A batalha terrível da evolução se trava dentro de cada um e o progresso evolutivo é conquistado passo a passo. Há recuos e quedas nas lutas contínuas. Se aqui continuamos os falidos de todas as espécies, em outras regiões superiores encontraremos os vencedores vestidos em gloriosas túnicas de luz. Há monstros e anjos na criação divina. Todos, porém, um dia se encontrarão na glória de Deus, redimidos e purificados. Não te recordas que antes de ir ao Pai, Jesus primeiro desceu aos infernos? Orcus calou-se, mas as suas notações permaneceu para sempre em meu espírito. Jesus falou, nenhuma ovelha será perdida. Cada um vai na velocidade que aguenta, não é? Capítulo 25. Ensinamentos novos. Espessas sombras invadiam agora a região por onde passávamos. Sentíamos que a escuridão se tornava mais densa. Atafon, após a advertência do monstro, apagara-se completamente e marchava conosco apenas a luz da lanterna do infeliz que nos acompanhava. Aquela criatura inconsciente servia-nos de modo automático. Tinha somente um resto de sentimento de responsabilidade que lhe determinava obedecer a Tafon sob o impulso talvez de uma lei mal concebida por nós. Por certo, o anjo já numerosas vezes usara os seus serviços, e à força de vê-lo iluminado teria a criatura se curvado à sua autoridade. Atafon, lendo meu pensamento, sorriu. Não, meu caro, não é nada disso. Simplesmente os dragões autorizam-no a determinaram que deva me servir. Ele obedece fielmente aos dragões. Surpresa maior não poderia se estampar em meus olhos. Como? Exclamei assombrado. Então está apenas a serviço dos dragões? Atafon tornou a sorrir, naquele seu sorriso cheio de mansuetude. Quando fui designado pelas forças superiores para servir nestes abismos, apresentei-me aos dragões e disse-lhes qual era a minha missão. Já habituados com outros mensageiros,
que em outras épocas vieram com a mesma finalidade, obedeceram-me com frieza, porém corretamente. Por sua vez, indicaram um anão para me atender no que fosse preciso. Enquanto eu os fiscalizo em nome das forças de cima, ele me fiscaliza em nome das forças inferiores. Não podia ser maior o meu assombro. Nunca supusera que aquele escravo do mal fiscalizasse um anjo. No entanto, ali estava ele submisso e vigilante, dentro da sua inconsciência. Não seriam assim também em nosso mundo os encarnados? Quem sabe o mal que avassala a terra não seja ele somente uma defesa de um amparo para aqueles que iniciaram a marcha no bem? Tão estranhos eram aqueles ensinamentos que, por tal instante, julguei que ia perder os sentidos, já tão abalados por tudo que via. Orcus amparou-me bondosamente. Uma verdadeira explosão atômica se desencadeara dentro do meu cérebro e senti que tudo rodava vertiginosamente. Quando voltei a mim, descansava nos braços de Orcus, repousando às margens de belíssimo rio que deslizava por entre árvores silenciosas, que cobriam-lhe as margens. Uma brisa suave acariciava-nos os cabelos amorosamente. Olhei para o alto buscando Gabriel e não o encontrei. Picos prodigiosos elevavam-se como torres pontiagudas que se perdiam na distância quase sem limites. Uma ansiedade esquisita dominou meu coração. Um desejo desesperado de retornar à superfície, voltar novamente à vida na terra. Parecia-me que fora exilado no bojo de um submarino que navegasse no fundo do mar. Tudo para mim se tornara estranho e angustioso. Oh, se eu pudesse voltar! Orcus abraçou-me carinhosamente e paternalmente. Atafão alisou-me a testa com um sorriso algo triste. Não se preocupe nem se desespere, meu amigo. Há mais de 3 séculos permaneço nessas regiões sem voltar. Gente, olha só isso. Esse anjo, o Atafon, vive lá embaixo 3 séculos. Vou ler outra vez. Não se preocupe nem se desespere, meu amigo. Há mais de 3 séculos permaneço nessas regiões sem voltar às regiões onde eu habito. Todo o universo obedece às leis imutáveis e certas. O mergulho que você deu no abismo é apenas consequência da lei que o obriga a descer para depois subir. Ninguém atinge o cimo sem primeiro experimentar as angústias de baixo. Atafon calou-se. Eu, porém, busquei compreender-lhe o pensamento audacioso, mas não consegui. Quanto mais tentava pensar, mais um suor frio me cobria a fronte. O anão olhava-nos parado, estático, evidentemente sem compreender o que se passava. Os olhos vidrados permaneciam-lhe nas órbitas como 2 faróis apagados. As mãos em forma de garras, os pés caprinos, davam-lhe a figura de ares de um deus Pan. E este? Perguntei curioso. Há quanto tempo jaz nessas profundidades? 9.000 anos, foi a resposta de Atafon. Déspota terrível na superfície, desceu aos abismos como escravo. Traz em si os primeiros sinais da estatização ou, em linguagem mais compreensível, está perdendo o uso das faculdades normais em razão do entendimento e embotando os sentidos de relação com o exterior. Pouco a pouco mergulha dentro de si mesmo, caminhando para a imobilidade do perispírito mais denso. Então, meus amigos, falo eu agora. Vocês vejam como é lenta essa progressão para a inferioridade, de modo que há tempo da gente voltar atrás. Não é de repente que um espírito vai ser jogado lá de cima nas profundezas. A descida também é lenta. Então vamos acordar, vamos fazer a tão falada reforma íntima, vamos descobrir em nós os sinais da arrogância, do egoísmo, não é verdade? Da autoridade sem justiça, para que possamos não cair nessa descida vertiginosa. Mas vamos continuar.
Se mantiver a mente presa ao mal, a vingança automática irá perdendo depois as expressões humanas da forma. Isso terá início pelos órgãos que mais exercitar no mal. Note aqui os olhos vidrados, opacos, parados. É porque os tem usado constantemente no trabalho de vigilância a serviço das trevas. Centralizou as energias paralisantes nos órgãos da visão. Não vê outra coisa senão o mal para denunciar os transgressores aos dragões, que os submetem a duros castigos. Meu filho, estamos em plenos domínios dos grandes espíritos que controlam a forma no processo de dilaceramento como caminho para a condenação que os homens não conhecem. Mas isso não será, então, os infernos? Exclamei exaltado. De uma certa forma é, confirmou Otafon. E o que não é inferno no universo, fora as leis de Deus? Simples, não é, meus amigos? Se a gente fica nas leis de Deus, não temos inferno. Continuando, começamos agora o capítulo 26. Na gelatina. Mal refeito da explosão atômico-celular que me prostrara, sob o império da prodigiosa vibração, prossegui a marcha amparado ora em Orcus, ora em Atafon. Estava claro que eu não possuía nem a elevação superior para passar incólume pelo meio das trevas, nem a inferioridade degradante para permanecer nas profundezas do abismo. Criatura sintonizada com o magnetismo da superfície, filho quase da crosta planetária, sentia-me asfixiar em pleno coração da Terra. Súbito, defrontamos imensa montanha, de matéria mole, semelhante à gelatina. Era de fato de cor verde clara, dando-nos a impressão de que poderíamos ver através dela ou atravessá-la. Ainda nem havia eu pensado nisso e Atafon declarou a Orcus: não temos outro caminho. Aqui termina o caminho primitivo. Teremos que atravessá-la. Notei que Orcus franziu o senho, preocupado, olhou-me pensativo. Aumentaremos provisoriamente a vibração dele, murmurou Atafon. Suportará? Interrompeu meu amigo espiritual. E o retorno? Não ficará perturbado? Atafon também pareceu meditar. Eu sabia que falavam de mim. Contemplei a grande massa gelatinosa com justo receio. Como iria entrar naquela mole imensa de uma matéria completamente desconhecida para mim? Já atravessara muitos obstáculos, mas aquilo me parecia fantástico. Atafon colocou-me a mão espalmada sobre a cabeça e de imediato passei a perceber que ondas poderosas de vibrações vertiginosas penetravam meu peito. A princípio senti calor, depois enorme leveza dominou meu organismo perispiritual. Compreendi que crescia em mim mesmo, o que me tornava mais rarefeito. A montanha gelatinosa agora, aos meus olhos, não parecia mais um obstáculo tão formidável. Senti que poderia atravessá-la. Inicialmente, uma tontura invadiu-me o cérebro. Em seguida, serenei-me intimamente. A minha visão alargou-se, atingindo faixas vibratórias que normalmente eu desconhecia. É certo que uma multidão de seres e coisas que ainda não vira apareciam nesse instante como por encanto. Ou seja, a visão dele ficou também mais capacitada. Divisei criaturas excepcionalmente belas que nos acompanhavam silenciosas. Ao lado disso, seres terríveis, assombrosos, ocupavam-me repentinamente a visão dilatada. Contudo, com um gesto de profunda simplicidade, como se houvera realizado a coisa mais natural do mundo, Atafon, deixando-me, avançou em direção ao imenso bloco de gelatina. Avançou e entrou gelatina adentro, como se um raio de luz atravessasse simplesmente um vidro de janela. Assemelhava-se a um peixe numa piscina de vidro. Fez-nos sinal com a mão. Avançamos, eu pelos braços de Orcus. Espantoso é que também entrei na massa esverdeada, verificando se não havia resistência alguma à minha passagem. Como era estranho aquilo tudo! Andávamos sem caminho estabelecido e penetrávamos de maneira inusitada para mim montanha adentro. Um grande silêncio acompanhou-nos à marcha.
Atrás ficaram os gritos dos seres horripilantes que havíamos encontrado. Interessante a observação dele, que ele passou a ver outros seres de luz que ele não conseguia ver. Quer dizer, eles não estavam sozinhos, não eram apenas os 4, o anão e eles 3, certo? Quer dizer, há muita proteção nas profundezas, não é verdade? Vamos seguindo. O mundo da morte assemelhava-se-me, naquele momento, a grandioso mundo da vida. Sob o solo do planeta palpitava a vida espiritual de modo diferente, mas absolutamente real. Nossos irmãos mais necessitados permaneciam escravizados à forma que se decompunha ante a insensatez do espírito que desprezava a lei de Deus. A massa verde era enorme. É possível que, na medida terrestre, significasse alguns quilômetros de distância. Havia outros seres ali dentro, e isso também me espantou. Na realidade, julguei divisar peixes flutuando ou polvos silenciosos. Aqui, embora o clima seja mais ameno, esclareceu Atafon, ainda assim encontraremos seres de vida. No universo inteiro, a vida é presença obrigatória. O silêncio que acompanhou estas palavras me pareceu maior. Preste atenção, disse por sua vez Orcus, e não diga nada. Há muita coisa a observar e ver. Seres estranhos passavam por nós. Verifiquei que possuíam a forma de peixes, os mesmos peixes conhecidos na crosta ou de outras formas inimagináveis. Alguns esquisitos, longos, outros curtos e chatos. Dilatei os olhos abismado. Aquelas criaturas também pareciam gente. Na face dos peixes eu encontrava a fisionomia dos homens. São seres que voltam à escala evolutiva, explicou Orcus. Essa fase é a fase que, na superfície, poderíamos considerar aquática. A centelha mental está aí quase petrificada. Movimentam-se seguindo o instinto, embora as conquistas espirituais no campo da mente não retrogradem, como já nos foi explicado. Se as faculdades não lhes foram destruídas, contudo, são profundamente anestesiadas. Por nós passava aquele momento um enorme crustáceo. Orcus alisou-lhe o dorso com carinho. A criatura demonstrou sentir-se bem. Acariciou-lhe ainda o grande espírito a cabeça, pediu-me que observasse sua tela mental. Concentrei-me intimamente e pude penetrar-lhe o íntimo. As cenas que divisei na casa mental daquele ser era toda terrestre. Criaturas humanas, com forma humana, ocupavam-lhe os centros da memória. Não refletiam os monstros que cercavam nenhum ambiente abismal. Pelo contrário, como em filme fotográfico, deslizavam-lhe ininterruptamente lares, familiares, seres perfeitamente humanos. Via-lhes as últimas experiências na crosta e pude acompanhar de perto seus mais íntimos pensamentos. Ultimamente tem se lembrado muito de suas derradeiras experiências na Terra, informou Orcus. E quando ocorreu isso? Indaguei interessado. Há mais de 20.000 anos, segundo nos explicou Atafon. 20.000 anos, meus amigos. E que ele teve uma vida como corpo humano. Agora parece estar sentindo os primeiros sintomas daqueles que iniciaram a marcha de volta. Sabe lá, meus amigos, o que é perder 20.000 anos? Só porque não obedece às leis de Deus? Que tristeza. Vamos continuar. E os dragões? Exclamei preocupado. Não se opõem a isso? Fazem tudo para impedir, até o momento em que são vencidos pela força da lei. Lei com L maiúsculo, meus amigos. O monstro parado deixava-se acariciar cheio de mansidão e indiferença ante nossas indagações. Isso aqui é um rio ou um lago? Interrompei contemplando a imensidade gelatinosa. Poderíamos classificá-la como uma coisa ou outra, esta montanha. No entanto, melhor classificaria como sendo a estufa perispiritual, ou o lago de hibernação, ou o campo de recuperação.
Aqui, a consciência, aparentemente morta, pode ainda readquirir o poder de recuperação e começará a subir. Esta forma aquática, assim como outras formas, ficam como o ovo debaixo da galinha que choca. O peixe, por um instante, contemplou-nos, como se quisesse entender o que falávamos, e afastou-se de nós. Em face disso, reiniciamos a caminhada. Atafon detivera-se ouvindo as explicações de Orcus, que para ele, por certo, seriam infinitamente elementares, mas não demonstrou o menor menosprezo. Sério, como o diretor de um estabelecimento educacional, que assistisse à aula de um professor, jamais sorriria do interesse de um aluno, embora inferior como eu. Agradeci intimamente a imensa bondade com que aqueles seres excepcionais me conduziam. Estava tão distante da superfície quanto um homem de pedra lascada estaria da Idade Moderna. Tudo o que via, com certeza, teria me enlouquecido se não estivesse sob a tutela daqueles seres. Reino insondável, profundamente fantástico, abalava-me imensamente as concepções mais ousadas. Era verdade que Dante, o notável poeta florentino, médium extraordinário, também relatara aspectos do interior da Terra e de algumas zonas acima da superfície, ou mesmo no ambiente estratosférico terrestre. Uma coisa, porém, era ler Dante, outra era ver o que eu estava vendo. Apenas ao recordar-me dele, sentia-me constranger o coração, lembrando-me do que sofrer entre os homens após retomar no inferno que me aguardaria a mim. Peixes e homens, espíritos e anjos, tudo agora se confundia em minha mente como se o mundo da fábula se instalasse no interior de minha alma. Estaria sonhando ou estaria louco? Avançamos massa dentro, às vezes com facilidade, outras de maneira arrastada, difícil. A respiração nem sempre era normal. Por toda a parte a vida palpitante ou a estagnação da vida. Seres desconformes se engravam a gelatina indiferentes à nossa presença. Todavia, sob o impulso daquela força que nos conduzia para baixo, marchávamos. Súbito, Atafão fez ligeiro estacato e avisou-nos. Aqui defrontaremos poderoso vigilante dos dragões, que por certo nos interpelará. Não se preocupem que tudo ocorrerá de acordo com a vontade divina. De fato, ainda bem não acabara o espírito de falar, e como se saísse de uma caverna aberta na gelatina, surgiu-nos de improviso a figura absurda, mas real, de um verdadeiro Netuno. Tridente na destra, barbas longas e fisionomia, de certa maneira, até simpática. Notei, porém, que da cintura para baixo era absolutamente peixe. Nadou em nossa direção e a uma distância de uns 3 metros, após descrever um círculo próprio de seres aquáticos, observou-nos detidamente. Parados, silenciosos, aguardávamos sua manifestação sob o olhar amorável de Atafon. Que desejais dos domínios dos dragões? Fiscal do cordeiro? Falou o estranho Netuno com voz indescritível. Observei que as interpelações dos servos dos dragões eram sempre vazadas em termos semelhantes. E por mais esquisito que pareça, só nesse momento notei que o anão estava ausente. O anão não nos acompanhava. Nada perguntei atento às recomendações de Atafon e concluí que não pudera penetrar na gelatina aquosa. Atafon, com simplicidade e compreensão, esclareceu. Recebi a incumbência das potências a que obedeço de fazer uma viagem de estudos no seio das regiões sabiamente administradas pelos dragões. Tenho a permissão deles. Vejam só como o Atafon sempre levanta a vaidade deles para que possa trabalhar tranquilamente, não é? O estranho Netuno pareceu meditar. Depois ameaçou. Está bem. Contudo, não se esqueça que eu tenho às minhas ordens milhares de servos prontos a me obedecerem e que, se alguns instantes poderiam destruí-los, ficam, pois, proibidos de tentar aprisionar e conduzir para a superfície qualquer um de nossos tutelados. Aprisionar? Como? Pensei instintivamente. Não estavam eles, isto sim, escravizados e aprisionados na forma?
Percebendo-me a mentalização intempestiva, Orcus fez-me um gesto de silêncio, ao mesmo tempo que esclarecia de modos imperceptíveis. Eles creem que nós aprisionamos os seres livres na superfície. Para nós, libertá-los seria como o termo exato. Não entendem assim. Creem firmemente que isto aqui é a liberdade. Permanecia absolutamente imóvel, estático, ante esse terrível conceito. Era a inversão de todos os valores. Para eles, os aleijões da forma eram uma glória. Atafão agradeceu surpreendentemente e solicitou-lhe: Não poderíamos descansar um pouco em seu ambiente de trabalho? Uma cacetada na cabeça do Netuno não lhe teria sido o maior choque. Surpreso, fez um gesto de assentimento, e nós o acompanhamos. Era veloz, mas teve a gentileza, talvez inexplicável, de comboiar-nos. Tive a impressão que, vendo-nos caminhar enquanto ele nadava, um sorriso de superioridade bailava-lhe os lábios. Evidentemente, certo de que a locomoção fácil, naquele ambiente gelatinoso, lhe dava uma posição superior à nossa. Esquecido de que dificilmente se movimentaria em meio diferente enquanto estivesse escravo da forma degenerada. Eu lembro a todos que há um livro relacionado a esse tema que nós estamos estudando. Ele se chama Aglon e os Espíritos do Mar, onde está descrito este mundo espiritual nas profundezas do mar, muito semelhante ao que nós estamos lendo aqui da gelatina. Certo? Terminamos hoje mais um capítulo e eu aguardo todos vocês no próximo. Um grande abraço e até a volta.